abençoados com todas as sortes de bênçãos. Como vocês estão, meus amados irmãos? Eu espero que estejam todos bem, espero que todos vocês estejam gozando de boa saúde. E eu quero aqui, meus amados irmãos, mais uma vez, juntamente com vocês, louvar a Deus, bendizer a Deus, glorificar a Deus, exaltar a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo para todo sempre. Que a graça e a paz de Cristo esteja com todos vós, meus queridos irmãos. Bom, amados, como prometido, nós estamos aqui, meus queridos irmãos, para apresentar este tema, este assunto que nós prometemos no vídeo anterior. Queridos irmãos, o tema dessa mensagem é o seguinte: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Bom, amados, antes de irmos para o nosso tema, o nosso assunto de hoje, quero aqui dizer a vocês, meus queridos, que no vídeo anterior, meus amados irmãos, nós falamos acerca de um assunto maravilhoso, falamos acerca de um assunto muito, mas muito interessante. Falamos acerca dos homossexuais. Nós tratamos acerca de muita coisa relacionada à homossexualidade. Nós falamos e esclarecemos a dúvida de que o homossexual pode ou não ir para o céu. Nós falamos isto no vídeo anterior. Para os irmãos que ainda não assistiram este vídeo, meus queridos irmãos, eu recomendo a todos que vão lá, assistam este vídeo lá. Eu creio que terão o entendimento apercebido no que toca a este assunto que eu realcei aqui. Ok, meus amados irmãos? Bom, queridos, indo ao nosso assunto para este vídeo aqui, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por favor, meus amados irmãos, prestem bastante atenção para vocês entenderem isto aqui. Meus queridos irmãos, eu, Bruno Meck, e todos os ministros do Evangelho da Graça de Deus, eu, Bruno Meck, e todos os ministros da Nova Aliança, presta atenção, nós pregamos, ensinamos que nós não somos pecadores e que o pecado não existe mais. Você entende? Agora, quando um irmão que ainda está no sistema religioso, quando um irmão que tem ainda a mente cauterizada pela religião assiste, ouve as nossas mensagens, ouve uma mensagem que diz que o pecado não existe mais e que nós não somos pecadores, ele tenta refutar essa mensagem. Ele tenta contrariar esta mensagem. Tanto que ele diz o seguinte: olha, não é verdade que nós não somos pecadores. Não é verdade que o pecado não existe mais. Você entende? E ele diz essas coisas baseando-se em um texto que está em Romanos capítulo 3, versículo 23. Você entende? Eles dizem: como é que nós não somos mais pecadores e o pecado não existe mais? Se na Bíblia está escrito que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eles entendem que essa passagem bíblica diz que todo mundo hoje é pecador. Você entende? Meus amados irmãos, este problema aí na mente dos crentes religiosos foi causada pela leitura deste versículo isoladamente. Você entende? Quando nós lemos alguns textos isolados na Bíblia, nós temos o entendimento distorcido daquilo que o seu contexto diz. Você entende? Meus amados irmãos, Romanos capítulo 3, versículo 23, não quer dizer que todo mundo hoje é pecador. Não quer dizer isto. Por favor, meus amados irmãos, eu vos peço, vamos juntos até o final deste vídeo para nós entendermos isto aqui. Meus amados irmãos, eu já disse antes e volto a dizer: houve um equívoco na religião no que tange ao ser pecador. Você entende?
E mais uma vez, eu estou aqui, meus queridos irmãos, como ministro do Evangelho de Jesus Cristo, como ministro de uma nova aliança, para provar a vocês e para mostrar a vocês que nós não somos pecadores e que o pecado não existe mais. Por favor, meus queridos irmãos, vamos ler o texto. Vamos ler o texto. Romanos capítulo 3, versículo 23. Já está na tela aí. Olha aí, meus queridos irmãos. Olha isto, queridos. Por favor, presta atenção. Olha. Pois todos pecam. É assim que está escrito aqui, meus queridos irmãos. Pois todos pecam. É isso que está escrito aqui? Agora, como é que a religião, quando lê Romanos capítulo 3, versículo 23, diz que o texto aqui diz que todo mundo é pecador? Como é que diz isto, meus amados irmãos? Se aqui o apóstolo Paulo, meus queridos irmãos, olha aí o verbo pecar. Olha o verbo pecar. Pois todos pecaram. Você entende? Pois todos pecaram. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 3, versículo 23, ele emprega o verbo pecar no passado. Você entende? Ele diz que todos pecaram. Pecaram quando? No passado. Você entende? E qual é este passado que o apóstolo Paulo está se referindo aqui? Entenda. No período em que a lei de Moisés estava em vigor. Ele diz, pois todos pecaram. No passado, naquele tempo em que a antiga aliança estava em vigor. Você entende? Olha só o que ele continua dizendo no mesmo versículo. Todos fracassaram. Quando? No passado. Veja que o verbo fracassar aqui está empregado no passado. Todos fracassaram. Quando? No período em que a lei de Moisés estava em vigor. Calma aí, que eu já vou te provar isto, ok? Meus amados irmãos, e ele continua dizendo o seguinte, e estão afastados, estão destituídos da glória de Deus. Você entende? Este texto aqui, meus amados irmãos, não se refere ao presente em que Paulo estava vivendo ou falando essas coisas. Paulo, naquele tempo, naquele presente momento em que ele estava, ele se referia ao passado. Você entende? Mas calma aí, que eu já vou te mostrar isto aqui. Ok, meus amados irmãos? Bom, primeiro nós precisamos entender uma coisa. Já vamos voltar aqui para Romanos, tá bom? Já vamos voltar aqui. Primeiro nós precisamos entender uma coisa. Presta atenção, presta atenção. Precisamos entender uma coisa. O que é pecado? Você entende? A religião entende que pecado é quando uma pessoa rouba, quando uma pessoa se prostitui, adultera, quando uma pessoa fala mal do outro. Quer dizer, quando uma mulher usa calça, quando uma mulher se maqueia. Quer dizer, quando uma pessoa vai a festas. Quer dizer, a religião entende que essas coisas todas é pecado. Mas isto, meus amados irmãos, não é pecado. Olha aí, biblicamente falando, o que significa pecado. Primeiro precisamos entender o que significa pecado para entendermos aquele contexto de Romanos capítulo 3, versículo 23. Já vamos entender isto. Olha aí, 1 de João capítulo 3, versículo 4. Olha só o que é pecado biblicamente falando. Olha isto. Mas aqueles que continuam a pecar, transgridem a lei de Deus. Porque todo pecado é a transgressão da lei. Você entende? Então, o pecado era a transgressão da lei. Que lei? A lei de Moisés. Você entende? Quando o apóstolo Paulo, ele disse aqui em Romanos, presta atenção. Presta atenção. Quando ele disse aqui em Romanos que todos pecaram, ele se referia ao período em que a lei de Moisés estava em vigor. Porque neste presente momento em que Paulo está dizendo essas coisas aqui, a lei já havia sido abolida por Cristo. Você entende? Agora entenda isto aqui. Agora que você já sabe o que é pecado, que pecado era a transgressão da lei, pecado não é roubar, não é a festa, não é essas coisas aí que a religião se refere. Entenda aqui. Entenda aqui. Por que o apóstolo Paulo, ele disse que todos pecaram? Entenda. Tiago capítulo 2, versículo 10. Olha isto. Olha isto aqui, meus amados irmãos. Porque qualquer que guardar toda a lei, que lei era esta? A lei de Moisés.
Você entende? Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Você entende? Então, o povo naquela época que guardava a lei de Moisés, quando eles cumpriam um ponto da lei e tropeçavam no outro, eles se tornavam culpados de toda a lei. Você entende? Olha aí, Tiago capítulo 2, versículo 11. Olha isto. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Entende? O Deus que disse na lei de Moisés, não cometerás adultério, também ele disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Você entende? Então, no período em que a antiga lei de Moisés, no período em que a antiga aliança estava em vigor, entenda aqui, todo mundo que estava debaixo da lei, me refiro aos judeus, porque eram os judeus que viviam debaixo da lei. Todos os judeus naquela época, entenda, eram todos pecadores. Por quê? Porque ninguém conseguia cumprir toda a lei. Entende? A lei de Moisés era composta por 613 mandamentos. Ninguém conseguia cumprir toda a lei. É por isso que aquela lei fazia com que todo mundo lá fosse pecador. E Paulo, em Romanos capítulo 3, versículo 23, diz: todos pecaram. Por quê? Porque ninguém conseguia cumprir toda a lei. Aquele que cumpria num ponto e tropeçava no outro, tornava-se culpado de toda a lei. Você entende? Mas calma aí. Calma aí e calma aí. Vamos entender o contexto de Romanos capítulo 3, versículo 23. Lembre-se que o pecado era a transgressão da lei. Aquele povo era considerado pecador por transgredir a lei de Moisés. Por favor, vamos ler isto. Olha o contexto de Romanos capítulo 3, versículo 20. Presta atenção, olha, aos irmãos que ainda estão no sistema religioso, que vivem aqui falando que nós somos pecadores, somos pecadores, somos pecadores. Queridos, por favor, presta atenção e atenta para essas coisas aqui. Olha isto. Romanos capítulo 3, versículo 20. Olha isto. Vocês podem ver agora, diz o apóstolo Paulo, ninguém pode jamais, entenda, ninguém pode jamais ser declarado justo aos olhos de Deus por fazer o que a lei ordena. Ninguém pode, entenda, que ninguém pode jamais, entende? Não tem como. Ninguém pode jamais ser declarado justo aos olhos de Deus por fazer o que a lei ordena, por fazer o que a lei de Moisés ordenava. Você entende isto? Agora, quanto mais conhecemos a lei, que lei? A lei de Moisés, mais claro fica que não desobedecemos. Entende? Que a lei de Moisés naquela época só trazia, entenda isto, só trazia o conhecimento do pecado. Olha só o que Paulo continua dizendo aqui. Olha só, mas mais claro fica que não desobedecemos às leis, pois mediante a sua lei nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Entende? Então, a lei de Moisés, ela trazia consciência do pecado. A quem? Aos judeus. Àqueles que estavam debaixo da lei. Por quê? Porque o pecado era a transgressão daquela lei. Quando eles olhavam para a lei dizia, não matarás, e eles matavam, eles tinham consciência que eu estou cometendo o pecado. Você entende? A lei dizia, não cobiçarás, e ele cobiçava, olhava para a lei e via que a lei mandava não cobiçar, aí ele tinha a consciência de que ele estava pecando. Por quê? Porque ele estava transgredindo a lei de Moisés. Você entende isto? Meus amados irmãos, olha aí, versículo 21, olha isto. Agora, porém, diz o apóstolo Paulo no Evangelho de Jesus Cristo, agora, porém, se manifestou uma justiça que vem de Deus. Paulo já se referindo ao presente momento em que ele estava. Entende? Primeiro falou do passado, em que a lei estava em vigor. Agora Paulo fala acerca do presente momento em que Paulo estava ministrando aquelas coisas. Você entende? Ele diz assim, agora, porém, se manifestou uma justiça que vem de Deus,
que não tem nada a ver com a lei, da qual testemunham a lei de Moisés e os profetas. Versículo 22. Olha isto. Agora Deus diz que nos aceitará e nos absolverá. Ele nos declara sem culpa mediante a fé em Jesus Cristo. Justiça para todos os que creem, sem qualquer distinção. Você entende? Versículo de número 23. Versículo de número 23. Pois todos pecaram. Segura aqui. Você entende? Deixa que eu repito isto aqui. Versículo 22. Agora Deus diz que nos aceitará e nos absolverá. Absolveria a eles de quê? Do pecado. Você entende? Todos pecaram naquele tempo em que a antiga lei estava em vigor. Entende? Mas um tempo depois, neste tempo presente, no tempo em que Deus envia seu filho, entenda. Paulo vai dizer o seguinte: Deus diz que nos aceitará e nos absolverá. Absolveria aquele povo de quê? Do pecado, que era a transgressão da lei. Olha aí, ele nos declara sem culpa. Ele nos declara sem culpa mediante o quê? Mediante a fé em Jesus Cristo. Justiça para todos os que creem, sem qualquer distinção. Você entende? Por que, Paulo? Porque todos pecaram. Pois todos aqueles que estavam debaixo da lei, todos aqueles judeus que estavam sujeitos a cumprir a lei de Moisés, todos eles pecaram. Por quê? Porque ninguém conseguia cumprir toda a lei. Você entende? E ele diz o seguinte: olha aí, todos fracassaram. Fracassaram em quê? Fracassaram em cumprir a lei de Moisés. Entende? Ninguém conseguia cumprir toda a lei. Eram 613 mandamentos, meus amados irmãos. Mesmo o apóstolo Pedro, ele diz em Atos capítulo 15 que nós não conseguimos carregar aquele jugo da lei e queremos levar esse jugo e entregar aos gentios. Entende isto? Então, aquele jugo era muito, mas muito pesado. Tanto que os judeus que estavam debaixo da lei não conseguiam carregar aquele jugo. Não conseguiam cumprir toda a lei. Você entende? E por isso que Paulo escreve: todos fracassaram. Fracassaram em quê? Em cumprir a lei de Moisés. Você entende? E estão afastados da glória de Deus. Estiveram afastados, digo eu, no tempo atual. Por quê? Porque estes afastados aqui estão no passado hoje. Você entende? Estavam afastados da glória de Deus por fracassarem em cumprir a lei de Moisés e por se tornarem pecadores, transgredindo a lei de Moisés. Você entende isto, meus amados irmãos? Agora entenda. Romanos capítulo 3, versículo 24. No entanto, diz o apóstolo Paulo, Deus nos declara agora justificados das ofensas. Justificou ou não justificou? Justificou. Olha isto aqui. Deus nos declara agora das ofensas que lhes fizemos. Quais eram essas ofensas que Paulo está se referindo aqui? A transgressão da lei. Você entende? Através da redenção que há em Jesus Cristo, aquele que em sua graça tira os nossos pecados gratuitamente. Entende? Meus amados irmãos, Jesus Cristo tirou ou não tirou os pecados? Tirou. Você entende? Entende isto, meus amados irmãos? Não, vou repetir mais uma vez o versículo de número 24. Olha isto. Deus nos declara agora, diz o apóstolo Paulo, naquele tempo que para nós hoje é passado, Deus nos declara agora justificados das ofensas. Que ofensas? Os pecados que lhes fizemos através da redenção que há em Jesus Cristo. Aquele que em sua graça tira os pecados gratuitamente. Você entende, meus queridos irmãos? Então, Cristo tirou os pecados gratuitamente. Agora olha isto. Olha isto aqui. Romanos 3, versículo 25. Oh, meu Deus do céu. Olha isto aqui. Queridos, se depois de eu ler esse versículo aqui, e vocês ainda dizerem que vocês são pecadores, não tem jeito. Não tem como vocês entenderem a graça de Deus. Não tem como. Se depois que eu ler isto aqui, vocês ainda se acharem pecadores e pensarem que são pecadores, amados, não tem como.
não tem como entenderem a graça de Deus. Olha aí. Deus, presta atenção, Deus foi quem enviou Cristo Jesus para levar o castigo pelos nossos pecados. Cristo levou ou não levou o castigo pelos pecados naquela época? Levou. Olha isso. E assim, por fim, a ira de Deus contra nós. Ele usou seu sangue para, mediante a fé, nos salvar da sua ira. Deste modo, ele foi justo, mesmo não tendo castigado aqueles que pecaram em tempos passados. Isto porque guardava a chegada do dia que Cristo viria e apagaria os pecados anteriormente cometidos. Cristo veio ou não veio? Veio. E se ele veio, ele apagou todos os pecados cometidos anteriormente. Você entende isto, meus amados irmãos? Quer dizer, isto porque aguardava a chegada do dia quando Cristo viria. E Cristo viria fazer o quê? Apagaria os pecados anteriormente cometidos. E a pergunta que eu faço ao Senhor é a seguinte: Cristo apagou ou não apagou os pecados cometidos naquele tempo? Onde Paulo estava indicando que todos pecaram, todos fracassaram. Cristo apagou ou não apagou os pecados? Apagou. Entende, meu amado irmão? Agora, como é que Cristo fez para apagar este pecado? Presta atenção. Pecado era a transgressão da lei. Você entende? Cristo morrendo na cruz do Calvário, ele aboliu, cancelou, pôs fim à lei de Moisés. Entende isto? E sem lei, o pecado está morto. Romanos capítulo 5, versículo 13. Não coloquei aqui, mas pode abrir na sua Bíblia. Romanos capítulo 5, versículo 13. Sem lei, o pecado não é imputado. O pecado está morto. Você entende? Só havia pecado onde havia lei. Você entende isto? Porque o pecado era a transgressão desta mesma lei. Entende, meu amado irmão? E Paulo vai dizer o seguinte, em 1 de Coríntios, capítulo de número 15, versículo 54, vai dizer assim, olha isto, a força do pecado é a lei. Sem lei, o pecado não tem força. O pecado, sem lei, o pecado está morto. Então, o pecado era a transgressão da lei, assim como nós lemos aqui em 1 de João, capítulo 3, versículo 4. Entende isto, meus amados irmãos? Isto aqui é um clássico, meus queridos irmãos. É um clássico. Deus foi quem enviou Jesus Cristo para levar o castigo pelos nossos pecados. Jesus levou ou não levou o castigo pelos pecados? Levou, meus amados irmãos. Se você hoje diz, eu sou pecador, então Jesus, ele foi castigado em vão. Você entende? Jesus foi castigado em vão naquela cruz. Se hoje o mundo diz, nós somos pecadores, então o castigo de Jesus na cruz do Calvário não fez nenhum efeito. Você entende? Quando que o Evangelho nos diz que ele, Jesus, foi enviado para levar castigo pelos pecados. Você entende isto? Então, castigo em troca dos pecados. Entende? Foi castigado e em troca deste castigo ele levou, tirou o pecado. Você entende, meu amado irmão? E assim, por fim, a ira de Deus contra nós, ele usou o seu sangue. O sangue de Jesus foi ou não foi usado? Foi. Por quê? Por ele mesmo. Ele usou seu sangue mediante a fé mediante a fé nos salvar da sua ira. Deste modo ele foi justo, mesmo não tendo castigado aqueles que pecaram em tempos passados. Isto porque aguardava a chegada do dia quando Cristo viria e apagaria os pecados anteriormente cometidos. Ele foi enviado. O dia da sua chegada chegou. Jesus veio e ele apagou, assim como está escrito aqui, que ele viria e apagaria os pecados anteriormente cometidos. Veio, apagou, tirou os pecados. E hoje, meus amados irmãos, o pecado está morto, porque o pecado era a transgressão da lei. Você entende isto? Eu creio que você entende.
Ok, meu amado? Creio que você entende isto. Então, meus amados irmãos, este era o assunto acerca deste grande, mas grande equívoco do sistema religioso. Quando eles leem Romanos capítulo 3, versículo 23, entende que aquele versículo quer dizer que todo mundo é pecador. Meus amados irmãos, nós não somos pecadores. E o pecado não existe mais, porque pecado era a transgressão da lei. Esta lei sendo tirada, esta lei sendo removida por Jesus Cristo, meus amados irmãos, o pecado foi morto. Por quê? Porque o pecado era a transgressão desta mesma lei. Você entende? Bom, eu acho que o recado foi dado, acho que a mensagem foi passada, acho que os que têm fé no Evangelho de Cristo receberam esta mensagem. E, amados irmãos, você entende? O Evangelho é bem claro no que toca o ser pecador. O Evangelho de Jesus Cristo não tem falhas. O Evangelho de Jesus Cristo nos clareia a mente, nos dá o entendimento perfeito no que toca a nossa posição hoje em Cristo, a nossa posição, a nossa condição hoje na nova aliança. Estamos perfeitos, estamos puros, estamos purificados, estamos santificados, estamos livres de todo o pecado, estamos livres de tudo aquilo que a antiga aliança colocava nos filhos de Deus. Você entende isto, meus amados irmãos? Toda honra, toda glória, todo louvor, todo domínio e majestade seja dado ao Senhor Jesus Cristo, aquele que é Rei de Reis, aquele que é Senhor dos Senhores, aquele que tirou o pecado do mundo, aquele que nos lavou, aquele que nos comprou pelo seu sangue, aquele que nos aproximou a Deus mediante o seu sacrifício. Honra, glória, domínio, louvor seja dado a Ele. Aquele que nos guia, que nos conduz em triunfo, aquele que vive e reina. Meus amados irmãos, honra, glória ao nosso Pai Celestial. Quero aqui me despedir de vocês, meus amados irmãos. Quero mandar grande abraço a todos, grande beijo em vossos corações e dizer a vocês, amanhã, não perca, terá vídeo novo no canal, onde vamos falar acerca da bebedice. O tema, meus amados irmãos, será uma pergunta. O cristão deve ou pode beber com moderação? Esse é o tema da manhã. Fique ligado, vocês me pediram e amanhã vou trazer esse assunto aqui no canal. Tá bom, meus amados irmãos? Forte abraço a todos, grande beijo e estamos juntos, tá bom? Tchau, tchau.